Vamos lá, galera. Agora, mínimo múltiplo comum. O que seria isso? Eu teria um grupo de números aonde eu teria que encontrar um mínimo, né, múltiplo de todos eles. Por exemplo, se eu tivesse o 2, o 3 e o 9, que seria um mínimo múltiplo comum deles? 18. Por que tem esse nome? Porque ele pede o mínimo. Porque se eu pedir o máximo, não teria como achar quem seria o máximo múltiplo comum de um número. Um número infinito. Tá? Por exemplo, feito entre 2, 3 e 9. O mínimo múltiplo comum entre eles é o 18. Poderia ser o 36. Tá? Poderia ser o 36, o 54, e aí ir aumentando. De 18 em 18, que eu ia encontrar os múltiplos comuns de 2, 3 e 9. Porém, se eu continuar isso, vai ficar a vida toda. Então, por isso que ele pede só o mínimo. Né? E esse mínimo, de vez em quando, é um valor alto, imagina o máximo. Tá? Máximo múltiplo comum. Não, é mínimo múltiplo comum. Tá? MMC. Então, vamos fazer... Então, sabemos que é um múltiplo comum de todos eles. Tá? Essa é a definição do MMC. Encontrar um mínimo múltiplo comum entre todos eles. Mas, se eu quiser achar na forma fatorada, tá? Se eu quiser achar na forma fatorada. Então, na forma fatorada, o MMC entre 2 ou mais números será, né? O MMC entre 2 ou mais números serão, né? Que vai ter, serão os fatores primos, ó, esqueci do primos agora, não. Os fatores primos comuns e não comuns, tá? E não comuns. Deles, tá? Então, beleza. Então, agora eu pego o comum e não comum, tá? Então, eu tenho aqui, exemplo, dado os números, igualzinho aquele exemplo lá do MDC. Dados os números A, 2A terceira, vezes 3, vezes 5. Letra B, B. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. E C, 2 a quarta, vezes 5 somente. Olha só. Lembrando que agora eu vou pegar, né? Tá? Desculpa aí, tá? Tá pensando em... Tá igual pensando nas propriedades, cara. Então, ó, o MDC, né? O MMC entre 2 ou mais números serão os fatores primos comuns e não comuns elevados a seus maiores expoentes. Maiores expoentes. Então, agora vamos. Eu quero calcular o MMC aqui. O MMC entre A, B e C. Tá? Entre A, B e C. E eu vou observar. Eu vou pegar tanto comum e não comum. Tá? A regra diz isso para mim. O 2 é um fator comum? É. Quem tem o maior expoente aqui? Ó? 2 a quarta. O 3 é um fator comum? Não. O 3 não aparece todo mundo. Mas no MDC, no MMC, eu também pego um fator o quê? Não comum, ó.
Fator não comum vem também. Então, fator não comum. Tá? E por final, eu vou olhar o último número que nós temos. 5. 5 é o fator comum? Sim. Eu vou pegar os maiores expoentes. Todos são iguais, então, beleza. Tá? Então, esse produto aqui seria o MC. 2 a quarta, 16, vezes 3, vezes 5. Então, vamos ficar um pouquinho diferente. Ó. 5 vezes 16 dá o quê? 80. 80 vezes 3, 240. Então, 240 aí. Beleza? 240 é o mínimo múltiplo comum dos dois. Então, beleza? Viu? Na forma fatorada, você vai pegar os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, agora, vamos aqui para aquele processo, né, de divisão simultânea ali, todo mundo ali ao mesmo tempo, né? Eu quero achar o MMC entre 180 e 120. Como seria isso? Você vai o bom do MMC é que você vai fazer igual uma decomposição normal, sem se preocupar se é comum ou se não é. Porque eu pego comum e não comum, beleza. Por 2, 90. O 120 por 2, 60. Por 2, 45. Por 2, 30. Se fosse no MDC, eu ia me preocupar. Caraca, eu vou pular para o 3, para não perder muito tempo. Aqui não, vai no pilotão automático. Ó. Por 2, 45 não pode. 30 por 2, 15. Por 3 agora, 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. Por 3 ainda, ó, 5. E aqui eu vou repetir o 5. Por 5 dá 1. Beleza? Então, você não precisa se preocupar muito. Então, o MMC entre 180 e 120, o menor múltiplo comum deles vai ser aqui, ó. Olha só. Você teria, vou colocar na forma fatorada, 2 à terceira, confere? 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, beleza? 2 à terceira, eu tenho 8. Vezes 3 ao quadrado, eu tenho 9. Vezes 5. Vamos explicar aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Quanto é 40 vezes 9? Isso, 360. Então, o MMC daria 360 aí, que seria um menor múltiplo comum entre 180 e 120. 720 também seria, tá? 1080 também seria, e assim vai sucessivamente. Então, agora vou fazer mais um exemplo de MMC aí um pouquinho mais contextualizado e passaremos agora a falar a propriedade dos exercícios, beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá, galera. Um exercício um pouco mais contextualizado, ele fala o seguinte. Do aeroporto Santos Dumont, partem aviões para São Paulo a cada 20 minutos. Para o sul do país, a cada 40 minutos. E para Brasília, a cada 100 minutos. Né? Às 8 horas da manhã, houve embarque simultâneo. Então, quer dizer o seguinte, decolaram 3 aviões, né? Um com sentido a São Paulo, o sul do país e Brasília ao mesmo tempo. Eles saíram ao mesmo tempo. Ele quer saber o seguinte, que de 8 horas da manhã até as 18 horas da noite, quantos embarques houve ainda? Simultâneo. Quantas vezes eles voaram simultaneamente? Toda vez que
toda vez que você for fazer a questão de MMC e te der essa ideia de acontecimentos repetidos, né? Repetir os acontecimentos, né? De tantas horas, de tantos dias, enfim, isso é uma questão de MMC, tá? Questão de MMC. Essa ideia de ao mesmo tempo aí. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o MMC. Então, MMC entre 20, 40 e 100. Será que aquela regra do MDC de tirar um zero aqui, eu ia ter que tirar um zero de cada elemento, fazer o MMC e depois acrescentar esse zero? Se eu tirasse os zeros, eu teria 2, 4 e 10. O MMC entre 2 e 4 daria 4. O MMC entre 4 e 10 daria 20. Aqui sendo 0 ao 20, 200. Vamos ver se é verdade? Ó, por 2 dá 10, 20 e aqui dá 50. Por 2, 5, 10, 25. Por 2, o 5 não pode, dá 5 e aqui 25. Por 5, 1, 1 e o 5. Por 5 novamente, 1, 1 e 1. Beleza? Fiz a decomposição. O produto aqui, né, que está dando 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, vai ficar 2 ao cubo, 8. 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 25, 200. Então, esse acontecimento ocorreu 200 minutos. Tá? Então, eu quero saber, 200 minutos são equivalentes a quantas horas aí? Né? 200 minutos são equivalentes a quantas horas? Então, você lembra que uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Né? 60 minutos. Então, vamos ver quantas horas tem ali. Então, ó, vou dividir aqui, ó, por 60. Tá? Vai dar o quê? 3. 3 vezes 60 vai dar 180. Para chegar a 200, faltam 20. Tá? Faltam 20 aí. 20 dá para dividir? Não. Ia ficar aí 3 horas e alguma coisa. Tá? Então agora, cuidado. Tá? Cuidado é o seguinte, olha só. Vamos ver. A cada 3 horas, eu vou arredondar para cada 3 horas. Tá? E eu sei que foi 3 horas e alguma coisa. 3,3. Pronto. 3,3. Beleza? Então, olha só. Ele começou isso às 8 horas da manhã. Vou tomar cuidado para 8 horas da manhã. 8 horas mais 3 horas,3. Então, a próxima partida desse avião, dos 3 juntos, foi às 11 horas, 11,3 da hora. Beleza? Esse aqui foi o primeiro. Após esse início, após ele perguntar, para a partida até as 6 horas, por esse dia ainda. Então, após a primeiro voo, não conta. Só a partir das 8 que eu quero saber. Então, aqui teve um voo simultâneo. Depois eu vou somar mais 3 horas. Então, deu 14 horas e 0,6 da hora. Né? 0,6 da hora aí. Que aqui eu já tenho 36 minutos. Tá? 0,6 horas, 36 minutos. Então, aqui foi o segundo voo simultâneo. Vou somar mais 3. Somar mais 3 horas, 3,3 horas. Tá? Vai dar 17 horas, 17,9. Tá? 17,9 da hora, isso aqui são exatamente 5 horas da tarde e 0,9 vezes 60, 54 minutos. Tá? Então, se eu somar mais 3, vai superar já o quê? As 18 horas. Então, antes das 18 horas, tiveram quantos, de 8 da manhã, perdão, até as 18 horas, houveram quantos voos simultâneos, né?
Então, ó, tem muito aluno que acabou querendo marcar o 4. Por quê? Eu estava lendo a questão para ver, né? Então, 8 horas foi o primeiro. Aí ele fala o seguinte, a partir, né, para a partida até as 18 horas, coincidirão ainda. Então, depois da primeira coincidência, eu vou começar a contar a partir dessa primeira coincidência, tá? Então, 3 embarques aí, tá? Então, escolhe certo uma questão que você teve que ir somando aí, tá? Beleza? Então, dá uma olhadinha. Vou escrever aqui 2 propriedades, tá? Na nossa apostila digital vai ter mais aí, tá? E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou enviar a lista de exercícios sem a parte teórica e mais tarde eu envio para vocês a parte teórica digitada e os exercícios nela, tá? Ou só a parte teórica, os exercícios já vão ter já agora, tá? Beleza, então. Então, antes disso, vou escrever aqui 2 propriedades, já que são pequenas, que cabe aqui. Então, olha só, eu escolhi 2 que são... Uma que é bem diferente, tá? Uma bem diferente, é uma propriedade aí, que é o seguinte. O produto... Pode ser mais números, tá? Mas eu vou escolher só 2. O produto de 2 números é igual ao produto dos seus do seu MMC pelo seu MDC. Tá? Quer dizer isso. O seguinte, se ele te der um número assim, eu tenho 2 números, A e B. Então, o produto entre A e B vai ser igual ao produto do seu MMC com o MDC. Tá? Nosso postinho vai ter um exemplo para a gente fazer isso aí. Tá? E aqui eu vou escrever uma outra propriedade. Então, ó, o que acontece aí? Propriedade que eu chamei de 2 agora. O MMC entre múltiplos será o maior deles, tá? No MDC é o menor, no MMC é o maior deles, tá? E o MMC entre números primos entre si será igual ao produto dos números, né? Igual o produto dos números, né? Então, beleza, tá? Nossa apostilinha vai ter outras propriedades que não, eu vou até comentar, não será muito importante para a nossa prova. Vai ter outras propriedades, para quem fosse fazer uma prova assim como colégio naval, uma IPCA que requer uma coisa mais aprofundada, lá vai ter umas propriedades a mais, tá? Então, agora a gente vai pegar nossos exercícios para resolver, tá? Então, vamos lá, até a resolução dos exercícios aí. Tentem fazer os exercícios, tirar dúvida comigo, tá? Não pode ficar aí com essa dúvida acumulada não, tá?
não pode deixar acumular a matéria, tá? Beleza? Então, um forte abraço para vocês aí, um bom estudo.